vamos lá. Por que, né, que nós convocamos todos vocês, né? Como classificadora e estando, né, à frente com vocês e ouvindo as dificuldades que nós estamos tendo, que não são pequenas, né, com relação aos nossos pacientes, né, e a cor que hoje os nossos pacientes conseguem ser atendidos, nós temos verificado que nós não podemos mais, pro paciente, né, sintomático respiratório, para o paciente com suspeita de Covid, nós não podemos mais seguir o que nós temos hoje de fluxo dentro do nosso manual de classificação, certo? Por quê? Se nós olharmos lá, nós vamos enquadrar os nossos pacientes, na sua grande maioria, né, como um paciente amarelo para sintoma respiratório. Então, no nosso fluxo atual, ele vai estar saturando entre 90 e 94, né? Nós classificamos esse paciente como amarelo. E, obviamente, né, ele não tem conseguido, né, ser atendido. Mas, para além disso, nós temos que um paciente suspeito de Covid, certo? Saturando 90, automaticamente ele já é um paciente grave, né? 90, 92, e ele é um paciente que vai evoluir muito rapidamente. E ele vai evoluir, com certeza, para uma situação de um paciente vermelho. Então, o que que a gente precisa hoje? Nós precisamos reter, né, essa condição, nós precisamos agir de maneira que o paciente não entre na faixa do paciente crítico, do paciente vermelho. Por quê? Pelo óbvio, nós estamos hoje sem leito, nós estamos sem ponto de oxigênio, nós estamos sobrecarregados. Então, quanto mais precocemente nós intervirmos nesse paciente, menos necessidade, né, de UTI, de respirador, de intubação, de tudo aquilo que está tão escasso hoje na rede. Então, nós nos reunimos, né, nós levamos essa demanda, né, aqui para dentro da gestão, para a nossa área técnica, e com isso nós nos juntamos para fazer mudanças, né, na classificação. Ana Cris, como é que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Nós vamos, né, essa live, né, para poder fazer esse momento de explicar, né, explicar para vocês e fazer com que vocês passem a utilizar esse novo fluxo. Né, nós vamos estar divulgando para vocês, né, e vocês como supervisores, como gerentes, estarem multiplicando, tá certo? Esse novo fluxo para ele ser usado, certo, para sintomático respiratório, ok? Então, os nossos sintomáticos respiratórios serão classificados dentro desse novo fluxo. Nós temos um fluxo do adulto, certo? E teremos, né, acredito que essa semana a gente finalize o fluxo para gestante e o fluxo para pediatria. Também vai sofrer alterações, ok? E aí nós vamos estar fazendo com que esse paciente seja, né, avaliado de acordo com a gravidade que ele tem, que é a gravidade respiratória. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Ok, então ficou bem entendido? Nós vamos ter, né? Nós temos um novo fluxo, tá bem? E nós vamos utilizá-lo não digo em detrimento, né? Mas em substituição ao fluxo que nós temos hoje, né? Lá na queixa respiratória. Eu sei que algumas classificações já separam até fisicamente, né? Esses pacientes, a exemplo da Leste, né? Do Hospital da Leste, que tem uma tenda externa, certo? E alguns hospitais que mudaram a entrada desse paciente. Então, as pessoas que estiverem nessa classificação, o classificador que estiver lidando com esse paciente em separado ou não, vai utilizar esse novo fluxo, ok? Então, vamos lá. O que que mudou, basicamente? Mudou o parâmetro de saturação, tá certo? Então, eu vou estar passando aqui para vocês as alterações. Para o paciente vermelho, onde nós vamos considerar o paciente vermelho, né? Esperar só um pouquinho aqui, né? Já estamos projetando. Se todo mundo, né? Se alguém não estiver conseguindo visualizar, só sinalizar, tá bom? Então vamos lá.
primeira coisa que a gente avalia, né, é o sinal de choque. Então, o paciente que chega, né, em choque, o paciente que chega com grau de inconsciência, nós já sabemos, é um paciente direto para o box, né, então já é o paciente vermelho. Mas aí nós mantivemos o quê? O padrão, né, de pressão arterial, certo? Então, é o padrão do choque ainda, né, menor ou igual, né, a sistólica menor ou igual a 80, tá certo? Com a frequência maior ou igual a 120. São sinais de choque. Então, hoje, né, o classificador, o enfermeiro, ainda mantém toda a expertise para fazer essa avaliação. Então, a frequência, né? Ou a frequência cardíaca diminuída também, né, gente? Em menor de 40. Tudo bem? Menor ou igual a 40, associado aos sintomas de dor, de sudorese, de palidez, onde nós vamos verificar o choque. Então, isso está mantido no nosso protocolo. E a saturação? Nós considerávamos para o paciente vermelho, né, a saturação menor ou igual a 80, e nós mudamos. Agora, o vermelho já está. Se ele tiver menor ou igual a 88, nós já vamos considerar esse paciente como paciente vermelho, paciente crítico. Então, vocês estão visualizando aí, ó, saturação menor, né, que ou igual a 88%, já vai ser classificado como vermelho, bem? E é a respiração inadequada, né, quando a frequência respiratória maior, né, que 10 ou maior ou igual a 28, com dificuldade de falar. Então, é aquele paciente que está com aquela fala entrecortada e usando toda a musculatura acessória. Isso daí a gente já verificava antes, certo? Nós já estamos reforçando isso. Então, se você tem esse conjunto de fatores no seu paciente associado a essa saturação, nós vamos ver, pela nossa experiência, eu tenho certeza que todos os classificadores entendem isso, nós temos pacientes que chegam com essa saturação sem a condição de estar usando musculatura acessória. Você olha o paciente, aparentemente está bem, né? Ele não apresenta esses fatores, mas a saturação dele vai ser um fator para que ele sim seja avaliado como vermelho. Porque o que nós temos visto no paciente de COVID é que ele evolui muito rápido para menos que isso, certo? Então, se não tiver uma intervenção imediata, ele cai para 75, 70 facilmente, ok? E para classificar o laranja, também vamos continuar usando o fator saturação. Então, para o laranja, nós mudamos também o parâmetro. Vocês vão ver que ficou agora entre maior ou igual a 89, certo? E no intervalo até 93%. Então, o paciente que chegar para a gente, né, com a saturação de 89, maior ou igual a 89 e menor ou igual a 93, já é um paciente laranja. Então, aquele intervalo que nós tínhamos, né, para classificar como amarelo, certo? Que era entre 90 e 94, nós colocamos ele agora como paciente laranja. Então, ele já é um paciente com início de criticidade. Tá bem? Associado a isso, continua a questão do esforço respiratório, né? Com um aumento ou diminuição, né, da frequência respiratória, além da dor torácica. Aqui a gente já inclui a dor torácica, tá? Para ele ser vermelho, você nem não chega nesse critério de dor torácica. Agora, no laranja, sim. Ou seja, ele tem uma variação de saturação que passa a ser, né, no intervalo entre 89 e 93. Para além disso, ele também inclui, a gente inclui também a dor torácica, tudo bem? E é onde nós vamos parar para classificar o laranja. E o amarelo, né, que é a nossa dúvida eterna, né, que é a grande questão nossa hoje de atendimento, certo? Para o amarelo, gente, a gente vai, e vocês vão notar nesse novo fluxo, que nós não colocamos lá em cima no amarelo a saturação. Então, o que que o classificador vai ter que ver? Ele identificou essa saturação, certo? Então, num primeiro momento, laranja. Mas não, aí você vai ter que ele estar um pouco maior. Então, o que que você vai fazer? Você vai descendo. Tá bem, ele está com 93, mas vamos lá, ele está com mais de 93, tá? Ele não se enquadrou entre 89 e 93.
Ele deixou de ser laranja? Não, a gente vai descer, como a gente explica, né, quando a gente fala no curso. Então, vamos lá, a saturação dele deu maior que 93, aí nós vamos descendo. Além disso, mesmo com maior de 93, ele tem esforço respiratório? Ok. Ele tem esforço respiratório? Você continua classificando ele. Sim, ele vai entrar no laranja. Ele tem dor torácica? Sim, ele vai entrar como laranja. Ok, só que ele continua com a saturação maior que 93, mas não entrou nesse, ele deixou de ser laranja. Então, vamos ver se ele é amarelo, tá? Então, tudo que tiver acima de 93%, eu vou avaliar aquilo que se segue para saber a gravidade desse paciente. Então, se ele não tem dor intensa, né, não tem uma dor torácica, você já descarta ele como laranja. Aí você vai entrar o quê? No parâmetro do amarelo, mesmo ele estando com a saturação acima de 94. Aí vamos lá, a dor torácica e ele tem uma sensação de pressão no tórax, né? Às vezes ele sente o tórax, né, apertando. Aí você vai classificar ele. Ele entra como amarelo, com uma saturação acima de 93. Tem aí vai entrar aqui entra a temperatura, certo? Aqui eu vou atentar para a temperatura. Então, temperatura maior ou igual, né, a 39 ou maior ou igual a 38 por mais de 3 dias, certo? Porque isso é importante, porque tem um paciente que às vezes ele está há 12 horas com essa temperatura, a 24, mas é maior que 3 dias, aí ele vai ser amarelo. E aqui eu vou incluir os fatores de risco, né, gente? Tá bom, o paciente está saturando mais que 94, mais que 93, perdoa, mais que 93, certo? Mas ele é grupo de risco, certo? Que é 60 anos, ele tem história de insuficiência cardíaca, ele tem uma doença arterial coronariana, né? Ele tem história de arritmia, todas as complicações cardíacas nós vamos estar avaliando nesse momento. Por quê? Porque a saturação, né, maior que 93, só que associada a isso vai fazer com que esse paciente seja um paciente com grau de gravidade, tá bem? Então, ele é obeso. Obesidade hoje, gente, é um fator a ser considerado. O perfil hoje do nosso paciente que está sendo, né, colocado em ventilação mecânica, né, tem trazido a obesidade como um fator muito alto. Então, obesidade, a diabetes, as doenças pulmonares crônicas, né, que a gente já incluía no nosso, né, antigo fluxo, é imunodeprimido, né, tem doença falciforme ou está em uso de imunossupressor, ele é renal, certo? Ele tem uma hepatopatia crônica, né? Então, ele é já um paciente que relata isso para gente, pronto, ele estará classificado como amarelo, mesmo com uma saturação acima de 94. Porque quando a gente tinha o paciente antes, o que que acontecia? O paciente acima de 93, né, na verdade acima de 94, ele já era verde. Hoje, se ele tiver a saturação, mas tiver todos esses sintomas, né, aqui ele não vai ser verde, ele será amarelo. Tudo bem? E aí o verde, bom, Cris, eu fui lá, meu paciente está saturando acima de 93, ele não tem alteração de temperatura há mais de 3 dias, ele não é grupo de risco, aí o que que eu vou avaliar? Voltamos na temperatura. Ele tem temperatura alta há menos de 3 dias, né? Ele está mantendo uma temperatura maior que 38, mas há menos de 3 dias, ou a famosa febre referida, né? Que é o que a gente mais tem hoje dentro da nossa classificação. O paciente chega e fala: não, eu tive febre. O senhor mediu, né? O senhor conseguiu ver? Então, é uma febre referida, esse paciente verde. E os sintomas leves, né? Que é a tosse, certo? A dor de garganta, a coriza, o espirro e a congestão nasal. Esses sintomas, nós já sabemos que são os sintomas leves, tá certo? O paciente será considerado verde. E o azul, né, que foi mantido aqui, continua sendo para aquele paciente que não se enquadra em nenhuma das situações. Então,
nós vamos atentar hoje no nosso paciente adulto e a posteriori, tanto para gestante, certo? Como para criança, nós vamos nos ater mais ao padrão respiratório e nós tivemos sim que mudar essa questão de saturação, certo? Pelo perfil de paciente que nós temos e pela gravidade que a gente tem que decretar para esse paciente. Então, quando vocês pegarem o paciente lá de vocês, vocês vão estar usando este novo protocolo, esse novo fluxo, certo? Dentro do nosso manual. Lembrando, ele deverá ser a única alteração que teve é para sintomático respiratório, ok, gente? O paciente clínico, aquele paciente que vai ser atendido, né, por você com queixa clínico, continua seguindo o nosso protocolo vigente, certo? Esse é apenas para aquele paciente que já chega com queixa respiratória. Tudo bem? Alguém precisa, quer me explicar, quer falar alguma coisa? Oi, Oi, alô? Oi? Oi? Camila? É sim. Diga, querida. Querida, eu queria saber se isso vai ser mandado para todas as regionais. Essas Sim, alterações vai vir por escrito para a gente? sim, sim, Ah, tá. Porque a sim. gente está tendo muita guerra aqui no Agarrão, muita luta, Ah, me diga, entendeu? querida. Por quê? Então, não, assim, porque Questões da agora classificação? é questões da classificação. Eu acho que essa mudança foi muito boa. Eu acho que É, vai ser importante. Agora a gente quer saber quando é que vai chegar para a gente assim escrito. olha, a gente precisava transmitir para vocês hoje, certo? Aham, Vocês veem que não muda nada com relação àquilo que a gente ensina, tudo bem? A gente tudo bem. vai, né, avaliando em sequência, tá certo? Certo. Certo. Então, nós vamos enviar hoje, tá certo? Tá Essa certo. para vocês. Isso, uma circular, desculpa, é porque eu estou recebendo a informação. Eu estou igual repórter, tá, gente? Tem um povo aqui ao meu redor, tá bom? Munindo as Aham, minhas informações e eu não tenho ponto. Então, desculpa aí. tudo Então, bem. vamos lá, queridos. Então, aqui dos estúdios, eu posso dizer para vocês, tá bom? Que nós vamos enviar uma circular para vocês falando isso. Óbvio que isso tem que ser oficializado, ok? Ok. Principalmente para, né? Porque como é uma novidade, de repente alguns médicos, né, vão estranhar, muita gente vai Vamos. estranhar. Então, a gente quer dar ampla divulgação, principalmente para os superintendentes e diretores, né? Para que eles também coloquem a par os seus pares de que a partir de agora a classificação mudou, tudo bem? Para o paciente não chegar lá saturando 88 e ele dizer que nós classificamos erroneamente como vermelho, tá bem? Entendi. Isso você vai mandar para a gente quando? Hoje, a Hoje? circular sai hoje, tá bem? Assim que a, Beleza. cir- assim que a circular chegar, né, junto com esse novo fluxo, aí vocês já podem implementar, tá bom? Aí ele já pode colocar ele vigente. Por enquanto ainda é o antigo. Por enquanto a gente continua o mesmo, né? Por hoje, né, acredito que até o fim do dia, mantenham o que já tem, tudo bem? Ok. Chegando a circular, aí vocês já podem implementar. Tudo bem. Posso te dar uma sugestão? Claro? Tem como a gente fazer uma reunião mensal com todos os classificadores, com uma pessoa responsável de cada classificação de cada regional, para a gente colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios. Sim, Fabíola, você é do Agarran, certo? Sou do Agarrão. Tá, então deixa eu te falar, nós visitamos o Agarran, nós estamos fazendo uma visita em todas as classificações, certo? Que bom, graças a Deus. Isso, eu e como, né, eu na gerência aqui da hospitalar, urgência e emergência, junto com o meu, né, colega que trabalha comigo, o Bruno, pela DIENF, nós fizemos visitas em toda. No dia que eu estive no Agarran, quem me acompanhou ainda foi a Cleide, tá? Certo. Então, o Uhum. que que acontece? Estamos fazendo um relatório, certo, no panorama de todas as classificações de risco. Ok. Né? Juntamente com isso, nós estamos pegando os dados estatísticos também das classificações, e isso vai gerar um relatório, tá certo? A Sim. ser apresentado.
Com isso, nós vamos sim, né? Eu informei aos outros supervisores, estaremos criando um grupo informativo, certo? Com Certo. os supervisores de classificação ou os seus representantes, e sim, nós estaremos nos reunindo, né? Aham. Principalmente durante esse período, inclusive para a gente, como pauta, a discussão de como está sendo, né, a implementação desse novo fluxo. E deixa eu te perguntar uma última coisa. Você visitou o HMIB também? Sim, Ah, então tá. visitei. Tudo bem. Só isso mesmo que eu queria saber. Ok. É muito bom saber que tem um grupo agora que a gente pode expor as nossas dúvidas, sugestões e melhorar cada vez mais a classificação. Sim, sim, tá? Você Tá pode bom? conversar, talvez, né, se for preciso, a gente retorna também, tá bom? No agarrão, sem Tu- problema. Tudo bem. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, querida. Mais alguém? Tudo bem, gente? Não temos mais dúvidas com relação a isso? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre a implementação desse fluxo? Bom dia. Bom Bom dia, Grupo dia. Cris. Posso fazer só uma pergunta? Claro, querida. Diga, Luciana. Então, olha, eu sinto falta de um direcionamento melhor do paciente positivo, que a gente recebe das UBSs, o paciente positivo. Se você vai falar sobre isso ou ainda não? Sim, mas veja bem, quando o paciente com o exame positivo, ele passa ainda pela sua classificação, correto? Sim. Sim. Então, o paciente que já vem positivo, certo, Lu? Ele vai entrar na questão da classificação, ok? Ele pode ser um positivo em qualquer uma dessa estratificação de risco. Ele pode ser um paciente que esteja positivo, mas é um paciente com sintomas leves, né? Um paciente Ah, verde, né? Aí a gente já passa para a questão do fluxo de atendimento, que aí é uma questão que a gente ainda está em discussão, tá, Luciana? uhum, Esse momento nosso aqui, essa live, ela é para deixar bem explicado a questão de estratificação, certo? O sei. atendimento, nós ainda estamos em construção, entendeu? Assim, com a urgência que o caso requer, obviamente, mas, por exemplo, nós temos propostas de atendimento do amarelo na unidade básica, né? Nós temos Uhum, propostas, né, de atendimento para quê? Para tentar desafogar para vocês. Então, a partir do momento que você classificou dentro desse novo fluxo, né, o próximo passo realmente é o encaminhamento desse paciente, né? O fato entendi. dele ser positivo não dita a gravidade, exatamente, né? Ele é um positivo que pode ser verde, como pode ser amarelo, e pode ser um positivo realmente vermelho, que você tenha que absorver num primeiro momento. A minha preocupação é mandar, né, para uma unidade que não atende, e o paciente vai ser multiplicador do vírus, né? Porque se ele já é Exato. positivo, não tem Mas isso, orientação, não tem atendimento. exato. Inclusive, quando eu tive também no Guará, né, que eu me reuni com a Denise e também com o Léo, né, o seu Uhum, Gemege aí, a gente está nesse relatório discutindo isso, tá, Luciana? Discutindo uhum, essa questão. Por isso que é importante que o paciente seja bem classificado, né? Por isso nós uhum, criamos essas mudanças. Paciente bem classificado, eu posso direcioná-lo com mais cuidado para um local onde ele vai receber o atendimento. E claro, isso tem que ser pactuado, ou dentro da superintendência, ou com as outras superintendências. Não dá para realmente mandar um paciente para algum lugar, né, no empirismo, sem saber se realmente ele vai acontecer que ele seja atendido, tá bom. tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguém? Então, alguém quer tirar foto do slide? Eu quero. Certo. Além disso, gente, a gente vai enviar, tá bom? Para vocês. Isso aí vocês vão. Tem que ter, né? Óbvio. O acesso a ele, tá certo? Para que vocês divulguem também para os seus classificadores, né? Chegar na mão deles, isso daí, eles saberem que a partir de agora vai ser assim, ok? Nós vamos estar enviando para vocês, né? Aí, lembrando sempre, frisando com eles que eles vão continuar classificando como sempre, né?
Começando lá dos sinais, né, do paciente até chegar realmente, né, na cor de alerta que o paciente precisa. Tá? E a partir daqui, tá certo? Nós vamos continuar a discussão e aí nós vamos ter um outro momento, né, que não é agora o da live, para que a gente possa falar com vocês sobre a colocação mesmo, né, de atendimento, aonde esse paciente vai ser atendido. Tá. Ok, mais uma informação direto dos nossos estúdios. Os pacientes, tá? As gestantes e a pediatria, tá certo? Essa semana também nós vamos estar recebendo esse fluxo e aí nós vamos ter um novo momento com vocês, avisado com mais antecedência, prometo, tá bem? Para que vocês também saibam como que ficou para a gestante e para a pediatria. Por enquanto, continuem usando o que nós temos, tá certo? Essa semana também a gente vai ter esse novo. Tudo bem? E claro, reforçar com todos que para o sintomático respiratório agora vai valer isso, né? Para não fazer confusão. Uns, né, de repente se equivocarem, classificar, né? De acordo com o manual que a gente tem hoje. Mais alguma pergunta, queridas? Eu tenho só uma duvidazinha. Sim, diga. Quanto à saturação, quando a gente vai medir, aí lá no monitor, o paciente vê, por exemplo, a primeiro número que aparece, 81. Aí depois ela vai se ajustando, aí fica lá, sei lá, 89, 90. Então, a gente tem alguma regra para a gente considerar, por exemplo, a menor medição ou a média? Tem alguma regra? Não, olha só, Jéssica, o que que acontece? É muito comum, tá certo? Assim que o paciente chega, ele chegou, sentou, você coloca o oxímetro, né? E a gente vai ter, de repente, uma saturação lá embaixo. O que que acontece? Primeira coisa, paciente chegou, você vai dar uma olhada, porque tem várias coisas. Essa nossa saturação, né, não invasiva, né, que não é uma saturação de gasometria, mas a saturação do equipamento, nós temos que avaliar o nosso equipamento primeiro. Tudo bem? Você sempre vai suspeitar de uma saturação baixa para um paciente que está com a voz normal, não está usando nenhum músculo acessório, é aquele paciente que está bem tranquilo. Você colocou e você notou uma saturação abaixo de 90, você tem que primeiro suspeitar sempre do equipamento, tudo bem? Mulheres, por exemplo, unha de gel, unha com esmalte, unha muito grande, tudo isso com certeza vai alterar. Então, você tem que olhar para o monitor, mas também olhar para o paciente. E aí, sempre deixar a mão em repouso, verificar se não está com a mão gelada. O agarram, por exemplo, a sala em que eu visitei lá da classificação, está no segundo pavimento lá do ambulatório e a escada rolante está quebrada. O paciente sobe de escada. Óbvio que quando ele chegar lá, é aquela coisa que a gente faz com a pressão arterial. O senhor senta ali um pouco, se acalme, que eu vou verificar de novo. Faça sempre uma dupla conferência. Sempre suspeite de uma saturação muito baixa quando você tem um paciente que está aparentemente rígido. Então, coloca e espera sempre, tudo bem? Eu aconselho ali 1 minuto a 2, tá bem? O polegar sempre é um dedo que eu utilizo, né? Onde você tem sempre uma pulsação melhor, certo? Troque de mão e de dedo. Aí, realmente, já fez isso, né? E ele continua, aí sim, aí você classifica. Tudo bem? Tá certo, obrigada. Nada, Jéssica. Mais alguma pergunta? As dúvidas? Eu tenho uma outra pergunta. Claro, diga, Fabiola. Foi passado para a gente que as UBS vão atender os amarelos e os verdes. Procede? Mas foi passado oficialmente? Não, só pela gerência da emergência verbalmente. Não. Então vamos lá. Tem uma proposta sim, Fabiola, certo? Inclusive do nível Aham. central, em estabelecer unidades básicas que possam atender os amarelos. A Aham. princípio, pensou-se nas UBSs as mais próximas do hospital, tudo bem?
para que seja feita essa, né, para que o paciente tenha essa mobilidade. Para além disso, extensão do horário dessas UBSs e o atendimento no sábado e o domingo. Porém, ainda não está oficial, tá certo? Para que Então, isso seja isso é só uma feito. proposta. Exato, é uma proposta sim, mas nós só vamos concretizar assim que tiver oficial, senão você vai mandar o paciente e o paciente vai voltar. Certo. Então, não está ainda acordado, não está nada De oficializado. maneira oficial ainda não, tá certo? Que Eu não vou é para também. mandar os pacientes amarelo e nem verde para a unidade básica de saúde. Ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou confirmar isso, tá certo? Porque nós Tá tivemos certo. essa conversa até na sexta. Agora, assim que nós terminarmos aqui com vocês, nós vamos estar chegando lá na DMC. Eu vou fazer essa verificação e divulgar para os gerentes, tudo bem? Ok, muito obrigada. De nada. Eu estou vendo que algumas pessoas já estão informando que já começou no sábado, mas só para a gente ter uma informação para todos, tudo bem? Com Até para saber certeza. se todas as superintendências aderiram, né? Para ser um Certo. fluxo bem certinho para o classificador não errar, né? E também não ter um paciente furioso voltando atrás dele. Com certeza. Certo? Mais alguma Certo. coisa? Dentro do fluxo, dentro do que foi colocado? Ok, então. Gente, o que nós queríamos repassar para vocês, né? Era isso, tá bem? Nós vamos estar enviando hoje para isso se tornar oficial. Agradeço a presença de todos. Conto com a multiplicação de vocês para todos os classificadores, né? Nós sabemos do imenso rodízio de vocês, a quantidade de TPD, né, que nós temos, pessoas que muitas vezes não têm, né, uma periodicidade, né, enquanto classificador. Então, eu vou contar com vocês. Eu sei que no primeiro momento, né, essa divulgação vai ser um pouco mais lenta, mas eu acredito que ela é essencial para que a gente classifique de maneira adequada, né, e tenha todo o cuidado para não deixar que esse paciente agrave, né, principalmente agravar na mão do classificador. Tudo bem? Então tá, se não temos mais, não temos pergunta, qualquer coisa também, nossos gerentes. Só um minutinho. Queridos, essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada também no canal do YouTube, tá certo? E a PSUS, vocês podem pesquisar lá, e aí ela vai ficar gravada. Ficou alguma dúvida, né? Foi falado aqui, de repente, né? Não ficou muito certo para vocês. Se vocês entrem lá, revejam, né? O vídeo e ficou dúvida também, podem estar mandando, tá certo? Para os seus gerentes, enviando aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? Então, ok. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia, tá certo? Que Deus abençoe a semana de vocês, tá certo? Diante, né, das nossas dificuldades. E qualquer dificuldade, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Bom dia.